Capítulo 8. A casa estava escura quando nos aproximamos. É aqui, avisou Paul. Vem comigo. Havia uma escada de ferro do lado de fora da casa. Fomos até ela. A lama estava congelada, dura, formando esculturas de sulcos e ondas. Sem me esperar, Paul começou a subir. Ficava mais e mais frio. Eu me perguntava se tinha sido uma boa ideia. Fui atrás dele e agarrei o primeiro degrau, gelado e escorregadio. Estava coberto por uma espécie de trepadeira. Era, talvez. Fui subindo, degrau por degrau. Quando cheguei ao topo, meus dedos estavam dormentes e o vento castigava o meu rosto. Passei para o telhado. Paul me esperava com um sorriso empolgado, parecendo um adolescente. Um fio de lua brilhava acima de nós, o resto era escuridão. De repente, Paul se precipitou na minha direção com uma expressão estranha. Tive uma reação de pânico ao ver seu braço estendido para mim e desviei, mas ele me agarrou. Por um momento de absoluto terror, achei que Paul ia me jogar lá de cima. Mas o que ele fez foi me puxar em sua direção. Você está muito na beirada. Fica aqui no meio. É mais seguro. Concordei, recobrando o fôlego. Mas que ideia idiota. Eu não me sentia nem um pouco seguro perto de Paul. Estava quase sugerindo que descêssemos, quando ele pegou seu maço de cigarros e me ofereceu um. Hesitei, mas acabei aceitando. Meus dedos tremiam quando peguei meu isqueiro e acendi os cigarros. Ficamos ali de pé, fumando em silêncio por um instante. A gente costumava sentar aqui. Alicia e eu. Praticamente todo dia. Que idade vocês tinham? Eu tinha uns 7, talvez 8. Alicia não devia ter mais de 10. Vocês eram meio pequenos para ficar subindo escadas assim. Acho que sim. Para a gente parecia normal. Na adolescência, a gente subia para fumar e tomar cerveja. Tentei imaginar Alicia na adolescência, escondendo-se do pai e dos maus tratos da tia. E Paul, o priminho que a adorava, subindo atrás dela na escada, enchendo o saco dela quando ela preferia ficar em silêncio, sozinha com seus pensamentos. Esse é um bom esconderijo, comentei. Paul concordou. Tio Vernon não conseguia subir a escada. Ele era muito corpulento, como mamãe. Até eu quase não consegui subir. Aquela era uma armadilha mortal. Não é Jasmine. Paul olhou para as trepadeiras, que se enroscavam no alto da escada. Nada de flores ainda. Só na primavera. Ficam com perfume na estação, quando tem muitas. Por um segundo, ele mergulhou nas lembranças. É engraçado isso. O quê? Nada. Paul deu de Ambrose. As coisas que a gente lembra. Eu estava pensando no Jasmine. Estava todo florido naquele dia, no dia do acidente, quando Eva morreu. Olhei ao redor. Você disse que veio aqui com Alicia. Paul fez que sim. Mamãe e tio Vernon estavam procurando a gente lá embaixo. Dava para ouvir os dois chamando a gente. Mas ficamos quietos. Escondidos. E foi quando aconteceu. Ele apagou o cigarro e me olhou com um sorriso estranho. Por isso eu trouxe você aqui. Para você ver a cena do crime. Crime? Paul não respondeu, só continuou com um sorriso enigmático. Que crime, Paul? Oh, crime de Vernon. Tio Vernon não era um bom sujeito, sabe? Não era mesmo. O que você quer dizer com isso? Foi quando ele fez. Fez o quê? Foi quando ele matou Alicia. Fiquei encarando Paul, sem acreditar no que tinha ouvido. Matou Alicia? Como assim? Paul apontou para o chão lá embaixo. Tio Vernon estava lá embaixo com mamãe. Papeiro. Mamãe tentava fazer com que ele entrasse de novo. Mas ele não saía de lá e ficava chamando Alicia. Estava furioso com ela. Ele estava morrendo de raiva. Por que ela estava se escondendo? Mas Alicia era uma criança, a mãe dela tinha acabado de morrer. Tio Vernon era um sujeito cruel e desgraçado. A única pessoa com quem ele se importava era tia Eva. Acho que foi por isso que ele disse o que disse. Disse o quê? Eu estava perdendo a paciência. Não estou entendendo aonde você quer chegar. O que aconteceu? Vernon não parava de dizer que amava Eva, que não podia viver sem ela. Ele ficava repetindo, minha garota, minha pobre menina, minha Eva. Por que ela foi morrer? Por que tinha que ser ela? Por que Alicia não morreu no lugar dela? Encarei Paul por um segundo, perplexo. Não tinha certeza se havia entendido direito. Por que Alicia não morreu no lugar dela? Foi o que ele disse. E ela ouviu? Sim. E sussurrou para mim. Eu jamais vou me esquecer disso. Ele me matou. Papai, acabou de me matar. Eu continuava olhando para Paul, sem palavras. Sinos começaram a repicar na minha cabeça, retinindo, reverberando. Era isso que eu estava procurando. E tinha encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça, finalmente. Ali, num telhado em Cambridge. No retorno para Londres, fiquei pensando em todas as implicações do que tinha ouvido. Agora entendia por que Alicia havia ficado tão impressionada com Alceste. Assim como Admeto havia condenado Alceste a morrer, Vernon Rose tinha condenado psiquicamente sua filha à morte. Admeto devia amar Alceste em algum nível, mas não havia amor nenhum em Vernon Rose, apenas ódio. Ele havia cometido um infanticídio psíquico, e Alicia sabia disso. Ele me matou, disse ela. Papai acabou de me matar.
Finalmente eu tinha algo com que trabalhar. Algo que conhecia, os efeitos emocionais das feridas psicológicas nas crianças e como se manifestam na vida adulta. Imaginem só, ouvir o próprio pai, a pessoa de quem se depende para sobreviver, desejando sua morte. O quanto isso deve ser aterrorizante para uma criança, traumatizante, quanto dano isso pode causar à autoestima, e a dor é grande, grande demais para ser sentida, então ela é engolida, reprimida, enterrada. Com o tempo, perde-se o contato com as origens do trauma, desassocia-se das raízes da causa, e ele é esquecido. Mas um dia toda a dor e a raiva vem à tona numa explosão, como um dragão expelindo o fogo que se forma em sua barriga, e Pegase uma arma. A raiva não é direcionada ao pai, que já morreu e está esquecido, fora de alcance, mas ao marido, o homem que tomou o lugar dele, que amava e com quem se dividia a cama. Então são dados 5 tiros na cabeça dele, sem que sequer se saiba o motivo. O trem atravessava a noite, em direção a Londres. Finalmente, pensei. Finalmente eu sabia como chegar até ela. Agora podíamos começar. Capítulo 9. Eu estava sentado com Alicia em silêncio. Estava melhorando minha relação com esses momentos de silêncio, já conseguia suportá-los melhor, me sentia familiarizado com eles. Ficar sentado naquela saleta com ela, em silêncio, já era quase confortável. Alicia repousava as mãos no colo, fechando-as e abrindo-as ritmadamente, como um batimento cardíaco. Estava de frente para mim sem me olhar, olhando pela janela e através da grade. A chuva tinha dado uma trégua e as nuvens se afastaram momentaneamente, revelando um pálido céu azul. Até que apareceu outra nuvem, deixando-o cinzento. Então falei, fiquei sabendo de uma coisa. Uma coisa que o seu primo me disse. Falava da maneira mais suave possível. Ela não reagiu, então continuei. Paul contou que quando você era criança você ouviu seu pai dizer uma coisa terrível. Depois do acidente que matou a sua mãe. Você ouviu seu pai dizer que preferia que você tivesse morrido no lugar dela. Eu tinha certeza de que haveria alguma reação física automática, algo que acusasse o golpe. Esperei, mas nada aconteceu. Fico me perguntando como você se sente sobre o fato de Paul ter me contado isso. Pode parecer que ele traiu a sua confiança. Mas acho que, na verdade, ele estava preocupado com você. Afinal de contas, você está sob os meus cuidados. Nenhuma reação. Hesitei. Talvez ajude se eu contar uma coisa. Não. Acho que não estou sendo sincero. Na verdade, iria me ajudar. A verdade é que eu entendo você mais do que imagina. Sem querer ser indiscreto, você e eu tivemos uma infância semelhante, com pais bem parecidos. Nós saímos de casa assim que pudemos. Mas logo descobrimos que a distância física não importa muito no mundo da psique. Certas coisas não são deixadas para trás com tanta facilidade assim. Eu sei que a sua infância deixou muitas marcas. É importante que você entenda que isso é muito sério. O que o seu pai disse é equivalente a um assassinato psíquico. Ele matou você. Dessa vez ela reagiu. Alicia lançou um olhar severo diretamente para mim, fulminante. Se um olhar pudesse matar, eu teria caído morto ali mesmo. Mas encarei seu olhar assassino sem me esquivar. Alicia, essa é a nossa última chance. Eu estou aqui sem o conhecimento, nem a autorização do professor Diomedes. Se eu continuar quebrando as regras assim por sua causa, vou acabar sendo demitido. Por isso é a última vez que você vai me ver. Está entendendo? Eu falava sem nenhuma expectativa ou emoção, isento de esperança ou sentimentos. Estava farto de dar murro em ponta de faca. Eu não esperava nenhuma reação. E então? De início, achei que tinha imaginado que estava ouvindo coisas. Olhei fixamente para Alicia, sem fôlego. Meu coração palpitava. Minha boca estava seca quando voltei a falar. Você disse alguma coisa? Outro momento de silêncio. Eu devia ter me enganado. Devia ter imaginado. Mas então, aconteceu de novo. Os lábios de Alicia se moveram lentamente com dificuldade. A voz arranhou um pouco ao ser emitida, como uma porta rangendo e precisando ser lubrificada. O que? Sussurrou ela. E se deteve. E outra vez, o que? O que? Por um momento, ficamos apenas nos olhando. Meus olhos aos poucos se encheram de lágrimas, lágrimas de descrença, empolgação e gratidão. O que eu quero? Eu quero que você continue falando. Fala. Fala comigo, Alicia. Ela me encarava. Estava pensando em algo. E tomou uma decisão. Lentamente, fez que sim com a cabeça. Ok. Capítulo 10. Ela disse o quê?
O professor Diomedes me olhava com uma expressão de completo espanto. Estávamos do lado de fora, fumando. Dava para perceber que ele estava nervoso, porque deixou o charuto cair no chão sem perceber. Ela falou? Alicia falou? Falou. Incrível. Então você estava certo. Você tinha razão. Eu estava errado. Não, senhor. Eu é que errei em ver Alicia sem a sua autorização, professor. Sinto muito, mas meus instintos estavam me dizendo. Diomedes descartou as minhas desculpas com um gesto e concluiu a frase por mim. Você seguiu os seus instintos. Eu teria feito o mesmo, Theo. Muito bem. Eu não queria comemorar muito antes da hora. Não vamos contar com o ovo no cu da galinha. Claro que foi um grande avanço. Mas não temos garantias, ela pode voltar atrás ou regredir a qualquer momento. Diomedes concordou. Você tem toda a razão. Precisamos fazer uma avaliação formal e entrevistar Alicia assim que possível. Leva lá a Junta Médica. Você, eu e alguém da fundação. Julian serve, ele é totalmente inofensivo. Você está se precipitando. Não está me ouvindo. Ainda é muito cedo. Uma coisa assim vai assustar Alicia. A gente precisa ir devagar. Bom, é importante que a fundação seja informada. Não por enquanto não. Talvez a coisa nem se repita. Vamos esperar. Sem fazer nenhum anúncio. Pelo menos por enquanto. Diomedes concordou, pensando melhor. Estendeu a mão e me segurou pelo ombro. Muito bem. Estou orgulhoso. Senti uma pontada de orgulho, um filho sendo parabenizado pelo pai. Eu tinha consciência do desejo de agradar Diomedes, justificar sua confiança em mim e deixá-lo orgulhoso. Me senti um pouco emotivo. Acendi um cigarro para disfarçar. E agora? Agora siga em frente. Continue trabalhando com Alicia. E se Stephanie descobrir? Esqueça a Stephanie. Pode deixar isso comigo. Sua única preocupação é Alicia. E foi o que eu fiz. Na sessão seguinte, Alicia e eu falamos sem parar. Ou melhor, ela falou e eu ouvi. Ouvi-la era uma experiência estranha e um pouco desconcertante, depois de tanto silêncio. No início, ela se mostrava hesitante, cautelosa, tentando dar passos que não eram dados havia muito tempo. Mas logo conseguiu se firmar, ganhando velocidade e agilidade, e as frases se sucediam como se ela nunca tivesse ficado calada, o que de certa forma era verdade. Ao terminar a sessão, fui para minha sala. Me sentei à mesa, e transcreve o que havia sido dito, enquanto ainda estava fresco na memória. Anotei tudo, palavra por palavra, capturando com a maior precisão e fidelidade possíveis. Como vão ver, é uma história incrível, quanto a isso não resta a menor dúvida. Quanto a acreditar ou não nela, a decisão cabe a vocês. Capítulo 11. Alicia se sentou na cadeira, em frente a minha na sala de terapia. Antes de começarmos, quero fazer algumas perguntas. Algumas coisas que gostaria de esclarecer. Nenhuma resposta. Alicia olhava para mim com aqueles olhos impenetráveis. Sendo mais específico, quero entender o seu silêncio. Saber por que você se recusava a falar. Alicia ficou desapontada com a pergunta. Ela se virou e olhou para fora pela janela. Ficamos em silêncio por mais ou menos um minuto. Eu tentava conter a minha ansiedade. Será que o avanço teria sido apenas temporário? E agora voltaríamos ao que era antes? Eu não podia permitir que isso acontecesse. Alicia, eu sei que é difícil. Mas, quando você começar a falar comigo, vai ver que é mais fácil, eu garanto. Nenhuma reação. Por favor. Tenta. Não desiste depois de ter feito tanto progresso. Continua em frente. Me diz. Me diz por que você não queria falar. Alicia se virou para mim de novo, com um olhar gélido. Falou em voz baixa. Nada. Nada a dizer. Não sei se acredito nisso de verdade. Eu acho que tem muita coisa a ser dita. Uma pausa. Um dar de ombros. Talvez. Talvez, você tenha razão. Prossiga. Ela hesitou. Primeiro, quando Gabriel. Quando ele morreu, eu não conseguia, eu tentei, mas não conseguia, falar. Eu abria a boca, mas não saía nada. Parecia um sonho, quando se quer gritar, mas não consegue. Você estava em estado de choque. Mas nos dias subsequentes a voz não foi voltando. Mas aí, não fazia mais sentido. Era tarde demais. Tarde demais. Para falar em sua defesa. Alicia me encarou, um sorriso enigmático nos lábios. Ela não disse nada. Me diz por que você voltou a falar. Você sabe a resposta. S.I.? Por sua causa. Por minha causa. Olhei para ela, surpreso. Por que você veio para cá? E isso fez diferença? Toda a diferença. Fez, toda a diferença. Alicia baixou a voz enquanto olhava para mim, sem piscar. Você precisa entender o que aconteceu comigo. Qual foi a sensação? É importante. Você sabe. Eu quero entender.
Foi por isso que você me entregou o diário, certo? Por que você quer que eu entenda? Me parece que as pessoas mais importantes para você não acreditaram na sua história sobre o tal homem. Talvez você esteja se perguntando se eu acredito em você. Você acredita em mim? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Assente. Sim, acredito. Por que então não começamos por aí? Sua última anotação no diário falava do homem entrando na casa. O que aconteceu? Nada. Nada? Ela fez que não com a cabeça. Não era ele. Não? Quem era então? Jean Felix. Ele queria. Ele tinha ido falar da exposição. Julgando pelo diário, seu estado de espírito não estava bom para receber visitas. Alicia admitia que Sam Dandod Ambrose. Ele ficou muito tempo? Não. Eu pedi que fosse embora. Ele não queria. Ele estava alterado. Gritou um pouco comigo, mas logo foi embora. E depois? O que aconteceu depois que ele foi embora? Alicia fez que não com a cabeça. Não quero falar sobre isso. Não? Por enquanto não. Alicia olhou nos meus olhos por um instante. Depois desviou o olhar para a janela, contemplando o céu que escurecia por trás das grades. Ela inclinava a cabeça de um jeito que parecia que estava flertando, e o princípio de um sorriso se formava no canto de sua boca. Ela está gostando disso, pensei, de exercer poder sobre mim. Do que você quer falar? Perguntei. Não sei. Nada. Eu só quero falar. E, assim falamos. Falamos de Lydia e Paul, da sua mãe e do verão em que ela morreu. Falamos da infância de Alicia, e da minha. Eu contei sobre o meu pai, sobre como foi crescer naquela casa. Ela parecia interessada em saber o máximo possível sobre o meu passado, o que havia me moldado e o que fez de mim a pessoa que sou. Lembro que pensei, agora não há mais volta. Estávamos derrubando as últimas barreiras entre terapeuta e paciente. Logo seria impossível dizer quem era quem. Capítulo 12. Na manhã seguinte, voltamos a nos encontrar. Nesse dia, Alicia parecia diferente, mais reservada, mais cuidadosa. Acho que era porque estava se preparando para falar do dia da morte de Gabriel. Ela se sentou à minha frente, e diferente das outras vezes, olhava diretamente para mim, mantendo contato visual o tempo todo. Alicia começou a falar sem que eu precisasse insistir, devagar, cuidadosamente, escolhendo cada frase, como se desse pinceladas cautelosas numa tela. Eu estava sozinha naquela tarde. Sabia que precisava pintar, mas estava tão quente que eu achava que não daria conta. Mas decidi tentar. Peguei o ventilador que tinha comprado e o levei para o ateliê no jardim, e aí, meu celular tocou. Era Gabriel, avisando que ia chegar tarde da sessão de fotos. Ele costumava fazer isso? Ligar para dizer que ia chegar tarde. O olhar que Alicia me lançou foi estranho, como se lhe parecesse uma pergunta esquisita. E fez que não com a cabeça. Não. Por quê? Eu fiquei me perguntando se ele não teria ligado por outro motivo. Para saber como você estava. Julgando pelo diário, parece que Gabriel andava preocupado com o seu estado mental. Ah! Alicia ficou refletindo, surpresa. E concordou com um lento aceno de cabeça. Entendo. Sim, é possível. Desculpa. Eu interrompi você. Continua. O que aconteceu depois da ligação? Alicia hesitated. Eu vi. Ele? O homem. Quer dizer, vi o reflexo dele. Refletido na janela. Ele estava lá dentro do ateliê. Logo atrás de mim. Alicia fechou os olhos e ficou em silêncio. Houve uma longa pausa. Falei com delicadeza. Você pode descrever como ele era? Ela abriu os olhos e me encarou por um momento. Era alto. Forte. Não dava para ver o rosto, estava com uma máscara preta. Mas consegui ver os olhos dele, pareciam buracos escuros. Sem luz nenhuma. E o que você fez quando viu o homem? Nada. Eu estava apavorada. Fiquei olhando para ele. Ele estava segurando uma faca. Perguntei o que ele queria. Mas ele não disse nada. Eu disse que tinha dinheiro na cozinha, na minha bolsa. Ele balançou a cabeça e falou, eu não quero dinheiro. E riu. Uma risada horrível, parecia vidro quebrando. E aí ele colocou a faca no meu pescoço. O fio dela estava na minha garganta, encostado na minha pele. Ele me mandou entrar em casa com ele. Alicia fechou os olhos com a lembrança. A gente saiu do ateliê e foi para o gramado. Fomos caminhando em direção à casa. Eu conseguia ver o portão da rua, a poucos metros. Muito perto. E de repente alguma coisa tomou conta de mim. Era a minha única chance de escapar. Dei um chute no homem com toda a força e me desvencilhei dele. E saí correndo. Corri para o portão. Alice abriu os olhos, agora sorrindo com a lembrança. Durante alguns segundos eu estive livre. Mas o sorriso se apagou. Aí ele saltou em cima de mim. Nas minhas costas.
Caímos os dois no chão. Ele tapou a minha boca, e eu senti a faca no pescoço. Ele disse que ia me matar se eu me mexesse. Ficamos ali alguns segundos, eu sentindo a respiração dele no rosto. Um fedor horrível. E então ele me levantou, e me arrastou para casa. E depois? O que aconteceu? Ele trancou a porta. E eu fiquei presa. A respiração de Alicia estava pesada, suas bochechas coradas. Eu não queria que ela ficasse aflita, e estava tomando cuidado para não pressionar demais. Quer parar um pouco? Ela acenou negativamente com a cabeça. Vamos em frente. Já esperei tempo demais para contar isso. Quero deixar essa história para trás. Tem certeza? Talvez seja uma boa ideia fazer uma pausa. Ela hesitated. Posso fumar um cigarro? Um cigarro? Não sabia que você fumava. Eu não fumo. Eu, já fumei. Pode me dar um? Como você sabe que eu fumo? Dá para sentir o cheiro. Ah! Sorri, meio sem graça. Tá bom. E eu me levantei. Vamos lá fora. Capítulo 13. O pátio estava cheio de pacientes, como sempre reunidas em grupos, fofocando, discutindo, fumando. Algumas abraçavam a si mesma, se batiam os pés no chão para se aquecer. Alicia levou um cigarro à boca, segurando-o com os dedos longos e finos. Acendi para ela. Ao contato da chama, a ponta do cigarro crepitou com um brilho vermelho. Ela tragou profundamente, olhando nos meus olhos. Quase parecia estar se divertindo. Não vai fumar? Ou não seria apropriado fumar com uma paciente? Ela está zombando de mim, pensei. Mas Alicia tinha razão. Não havia nenhuma norma proibindo membros da equipe e pacientes de fumarem juntos. Entretanto, quando alguém da equipe fumava, em geral era às escondidas, dando um jeito de escapulir para a escada de incêndio nos fundos do prédio. Nunca fumavam na frente das pacientes. De fato, parecia uma transgressão ficar ali no pátio fumando com ela. Provavelmente era imaginação minha, mas eu tinha a sensação de que estávamos sendo observados. Sentia os olhos de Christian nos espionando da janela. Ouvi suas palavras outra vez. Borderlines são sedutores. Olhei bem nos olhos de Alicia. Não eram sedutores, nem sequer eram amistosos. Havia uma mente feroz por trás daqueles olhos, uma inteligência aguçada que estava apenas despertando. Alicia Berenson tinha uma força que não podia ser ignorada. Agora eu entendia. Talvez por isso, Christian tenha sentido necessidade de sedá-la. Seria por medo do que ela poderia fazer, do que poderia dizer? Eu também me senti um pouco amedrontado. Bom, não exatamente amedrontado, mas alerta, apreensivo. Sabia que precisava tomar cuidado. Por que não? Falei. Também vou fumar um. Levei um cigarro à boca e o acendi. Fumamos em silêncio por um tempo, mantendo contato visual, a poucos centímetros um do outro, até que senti um estranho constrangimento juvenil e desviei o olhar. Tentei disfarçar, indicando o pátio com um gesto. Vamos caminhar enquanto conversamos? Alicia fez queixem. Tá bom. Começamos a caminhar perto da parede, no perímetro do pátio. As outras pacientes nos observavam. Eu me perguntava o que estariam pensando. Alicia não parecia se importar. Aparentemente, ela nem as notava. Caminhamos em silêncio por algum tempo. Eventualmente, ela perguntou, quer que eu continue? Se quiser, sim. Já está pronta? Sim, estou. O que aconteceu depois que vocês entraram na casa? O homem disse. Ele disse que queria beber alguma coisa. Então dei uma das cervejas de Gabriel para ele. Eu não bebo cerveja. Não tinha mais nada em casa. E depois? Ele começou a falar. Sobre o quê? Não lembro. Não? Não. Ela caiu em silêncio. Esperei o quanto pude, e acabei pressionando mais um pouco. Vamos em frente então. Vocês estavam na cozinha. Como você estava se sentindo? Eu, não me lembro de estar sentindo nada. Assente. Isso não é incomum nessas situações. Não é só uma questão das reações de luta ou fuga. Existe uma terceira reação, também muito comum quando se é atacado: paralisar. Eu não fiquei paralisada. Não? Não. Ela me encarou com um olhar feroz. Eu estava me preparando. Eu estava me preparando para lutar. Para matar aquele homem. Entendo. E como você pretendia fazer isso? Com a arma de Gabriel. Eu sabia que tinha que pegar a arma. Ela estava na cozinha? Você tinha colocado lá? Foi o que você escreveu no diário. Alicia fez queixem. Sim, no armário ao lado da janela. Ela tragou e soltou uma longa coluna de fumaça. Eu disse que precisava beber um pouco de água. E fui pegar um copo. Atravessei a cozinha. Pareceu levar uma eternidade caminhar aqueles poucos centímetros. Um passo de cada vez, e cheguei até o armário. Minha mão tremia. Eu abri. E aí? O armário estava vazio. A arma não estava mais lá. E aí ele disse, os copos estão no armário da direita.
Eu me virei, e a arma estava lá, na mão dele. Ele apontava para mim, rindo. E depois? Depois? O que você pensou? Que era minha última chance de escapar, e agora ele ia me matar. Você achou que ele ia te matar? E eu sabia que ia. Mas então por que a demora? Por que não matar você assim que entrou na sua casa? Alicia não respondeu. Eu olhava para ela. Para minha surpresa, havia um sorriso em seus lábios. Quando eu era pequena, tia Lídia tinha uma gatinha. Uma gata malhada. Eu não gostava muito dela. Ela era selvagem, às vezes avançava em mim com as garras afiadas. Ela era má, cruel. Mas animais não agem por instinto? Será que podem ser cruéis? Alicia me encarou com intensidade no olhar. Eles podem ser cruéis, sim. Aquela gata era. Ela trazia animais do mato, camundongos e passarinhos que tinha capturado. E eles sempre estavam quase mortos. Ferdos, mas vivos. E ela ficava brincando com eles desse jeito. Entendi. Você quer dizer que era como se fosse a presa desse homem também? Que ele estava numa espécie de jogo sádico com você? É isso? Alicia jogou a guimba do cigarro no chão e pisou nela. Me dá outro. Entreguei a ela o maço. Alicia pegou um cigarro e o acendeu. Ficou fumando por um momento. Gabriel ia voltar para casa às 8 da noite. Faltavam 2 horas. Eu ficava olhando para o relógio. Então ele perguntou, o que foi? Você não gosta da minha companhia? E passou o cano da arma na minha pele, subindo e descendo pelo meu braço. Ela estremeceu ao se lembrar disso. Eu disse que Gabriel ia chegar a qualquer momento. E a resposta dele foi, e daí? Ele vai te salvar. E o que você disse? Eu não disse nada. Ficava olhando para o relógio. E aí o meu celular tocou. Era Gabriel. Ele mandou que eu atendesse. Com a arma apontada para minha cabeça. E aí? O que Gabriel disse? E ele disse. Ele disse que a sessão de fotos tinha virado um verdadeiro pesadelo, e por isso eu podia jantar sem ele. Ele não ia chegar antes das 10. Eu desliguei e falei, meu marido está chegando. Ele vai chegar daqui a alguns minutos. É melhor você ir embora logo. O homem se limitou a dar uma risada, então falou, mas eu ouvi o seu marido avisando que não chega antes das 10. A gente tem muito tempo para matar. Me arruma uma corda, uma fita adesiva, qualquer coisa. Vou amarrar você. Eu fiz o que ele mandou. Naquele momento eu soube que não adiantava mais ter qualquer esperança. Eu já sabia como aquilo ia acabar. Alicia parou de falar e olhou para mim. Eu vi a emoção bruta em seus olhos. Me perguntava se não estaria forçando demais a barra. Talvez seja melhor fazer uma pausa. Não, eu preciso terminar isso. Eu preciso fazer isso. E ela continuou, agora falando mais rápido. Eu não tinha nenhuma corda, então ele pegou o fio que eu usava para pendurar as telas. Me fez ir até a sala, e pegou uma cadeira da mesa de jantar. Ele me mandou sentar. Depois começou a passar o fio pelos meus tornozelos, e me prendeu na cadeira. Eu senti que o fio estava me cortando. Depois disso eu implorei, por favor, mas ele não ouvia. Ele amarrou meus punhos às minhas costas. Eu tinha certeza de que ele ia me matar. Eu queria que ele tivesse me matado. Alicia pareceu cuspir essas palavras. Fiquei assombrado com sua veemência. Por que você queria isso? Porque o que ele fez foi ainda pior. Por um segundo, achei que Alicia ia chorar. Resisti ao súbito impulso de abraçá-la, tomá-la nos braços, beijá-la, consolá-la, garantir que ela estava em segurança. E me conteve. Apaguei o cigarro no muro de tijolos vermelhos. Sinto que você precisa de alguém que cuide de você. Me sinto querendo cuidar de você, Alicia. Não. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não é isso que eu quero de você. O que você quer? Alicia não respondeu. Ela se virou e voltou para dentro do prédio. Capítulo 14. Acendi a luz na sala de terapia e fechei a porta. Quando me virei, Alicia já havia se sentado, mas não na sua cadeira. Ela estava na minha cadeira. Normalmente, eu teria explorado o significado desse gesto tão revelador. Mas não disse nada. Se o fato de se sentar na minha cadeira significava que ela estava no comando, o fato é que estava mesmo. Eu me via impaciente para chegar ao fim da história, agora que estávamos tão perto. Então me limitei a me sentar e esperar que ela começasse a falar. Com os olhos semicerrados, Alicia ficou totalmente imóvel. Por fim disse. Eu estava amarrada na cadeira, e toda vez que me mexia o fio cortava ainda mais as minhas pernas, que começaram a sangrar. Era um alívio focar a atenção nos cortes, e não nos meus pensamentos. Coisas muito assustadoras passavam pela minha cabeça. Eu achava que nunca mais veria Gabriel. Eu achava que ia morrer. E o que aconteceu? Ficamos lá sentados uma eternidade. Engraçado. Sempre achei que o medo era uma sensação fria, mas não é, ele queima que nem fogo.
Estava muito quente na sala, as janelas fechadas, as persianas baixadas. Um ar pesado, parado, sufocante. Gotas de suor escorriam da minha testa e caíam nos meus olhos, que ardiam. Eu sentia o cheiro de álcool nele e o fedor de suor enquanto ele bebia e falava. Ele não parava de falar. Eu não prestava muita atenção. Estava ouvindo uma mosca enorme, zunindo entre a persiana e a janela. Ela estava presa e batia na vidraça, tuk-tuk-tuk. E ele fazia perguntas sobre mim e Gabriel, como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente estava junto, se a gente era feliz. Eu deduzi que, se ele continuasse falando, eu teria mais chances de continuar viva. Por isso eu respondia às perguntas sobre mim, sobre Gabriel, sobre o meu trabalho. Falava de qualquer coisa que ele quisesse. Só para ganhar tempo. Prestando atenção no relógio. Ouvindo o tic-tac. E aí, de repente, já eram 10 horas. E depois, 10:30. E nada de Gabriel chegar. Então ele disse, ele está atrasado. Talvez não venha. E eu falei que ele vinha, sim. E aí ele disse, bom, pelo menos eu estou aqui para fazer companhia a você. Até que o relógio deu 11 horas, e eu ouvi um carro lá fora. O sujeito foi até a janela para espiar e falou, já não era sem tempo. O que aconteceu depois, contou Alicia, foi muito rápido. O homem a agarrou e girou a cadeira para deixá-la de costas para a porta. Disse que daria um tiro na cabeça de Gabriel se ela abrisse a boca para dizer uma palavra ou emitisse qualquer som. E desapareceu. Instantes depois, as luzes se apagaram e tudo ficou escuro. No hall de entrada, a porta se abriu e depois fechou. Alicia? Chama Gabriel. Sem resposta, ele voltou a chamar. Entrou na sala de estar e a viu junto à lareira, de costas. Por que você está aí no escuro? Perguntou Gabriel. Silêncio. Alicia? Alicia se esforçava para permanecer em silêncio. Ela queria gritar, mas seus olhos haviam se acostumado ao escuro e ela conseguia ver à sua frente, no canto da sala, a arma empunhada pelo homem reluzindo. Ele apontava para Gabriel. Alicia se mantinha em silêncio para protegê-lo. Alicia? Gabriel caminhou na direção dela. O que houve? No momento em que Gabriel estendeu a mão para tocá-la, o homem saltou do escuro. Alicia gritou, mas já era tarde, e Gabriel caiu no chão com outro por cima. A arma foi erguida como se fosse um martelo e baixada na cabeça de Gabriel com um baque horrível. 1, 2, 3 vezes, e ele ficou lá inconsciente e sangrando. O homem o ergueu e o colocou sentado numa cadeira, amarrando-o com o mesmo fio. Gabriel voltou a si e começou a se agitar. Mas que merda! O que foi? O sujeito ergueu a arma e a apontou para Gabriel. Ouviu-se um tiro. E outro. E mais outro. Alicia começou a gritar. O homem continuou atirando. Atingiu Gabriel, na cabeça 6 vezes. E jogou a arma no chão. Ele saiu sem dizer uma palavra.